Olá, internautas! Eu sou o professor Reinaldo Fininho e mais uma vez eu estou aqui na parceria CDF Tribuna do Norte para trazer aquelas dicas, aquelas sugestões, aqueles temas que com certeza vão lhe ajudar na representação e no fechamento com chave de ouro da corrida do Enem 2015. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito pertinente na área da sociologia, que é a sociologia no Brasil. E a importância da comunicação dessa disciplina com as demais disciplinas da área de humanas. Por quê? Quando nós vamos abordar a sociologia no Brasil, primeiro nós temos que ver o fator histórico. Fator histórico esse que mostra a trajetória da sociologia vinda da Europa, chegando no Brasil no início dos anos 20. É aí que o aluno vai ter que fazer a contextualização tempo e espaço. Como assim, professor? No início da década de 20, o Brasil estava buscando uma regionalização, uma identidade cultural, pelo menos um símbolo nacional de interpretação cultural. É aí que nós somos apresentados a fatores, no início da década de 20, que transformam a ideologia e a cultura do brasileiro. Fatores como a Semana de Arte Moderna, onde, através da Semana de Arte Moderna, do dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, o Brasil é apresentado a uma renovação literal e social, onde buscamos a interpretação de nossa cultura e devemos apresentar uma identidade nacional. É aí que a Semana de Arte Moderna busca essa identidade. Os autores, escultores, poetas, filósofos que participaram dessa semana apresentaram um contexto sociocultural mostrando a necessidade do Brasil ter uma valorização cultural e desprender da cultura europeia, até porque até 1921 a cultura reinante no Brasil era um cunho francês. Nós tínhamos todos os apegos e todos os costumes trazidos da França e posteriormente, com o advento dos americanos em 43, também aqui no Brasil, tivemos uma nova reconfiguração cultural. Na Semana de Arte Moderna, no ano de 22, surge o que nós chamamos o conceito de transformação cultural. É aí que o Brasil apresenta também cenário político. Porque no mesmo ano, em 1922, o Brasil é apresentado no dia 5 de junho de 1922 ao que nós chamamos de a Revolta dos 18 do Forte, onde, pegando carona com o movimento literal histórico da Semana de Arte Moderna, 18 oficiais no Forte de Copacabana, buscando uma identidade nacional, uma valorização cultural e combater a corrupção política que se tinha no Brasil, buscou transformar de maneira revolucionária o contexto nacional. Mas até então, professor, a gente não ouviu falar da sociologia nesse período. Só estamos ouvindo falar de história e do conceito literal. É aí que o aluno não percebe que no início da década de 30, o Brasil apresenta à sociedade o que nós chamávamos de os notáveis. Pensadores que começaram a redefinir a cultura brasileira, pegar todos os fatos sociais e suas interpretações, colocarem no papel e descrever política e socialmente o Brasil. Brasil esse que estava em transformações. Lembre que no início dos anos 30, Vargas chega ao poder. No início dos anos 30, o mundo busca uma transformação industrial. Lembre-se que no início dos anos 30, o nazifascismo está se espalhando pela Europa. É aí que no Brasil surgem os notáveis que nós chamamos os sociólogos. Aparecem alguns pensadores jovens que vão apresentar esse mapeamento. Eu vou citar alguns deles. E com certeza as suas obras podem estar no Enem. E mesmo se não tiver, podem lhe dar base para você fazer uma excelente redação. Até porque, olha para mim, para entender o Brasil, temos que conhecer a raiz cultural brasileira. Para descrever o Brasil na redação, temos que conhecer o tempo e espaço cultural e histórico. E para desenvolver nosso contra-argumento, temos que saber de onde partimos até onde podemos chegar. Então, professor, pode citar nomes como Gilberto Freire, nomes como Caio Prado Júnior,
Nomes como Graciliano Ramos, nomes posteriores como Josué de Castro, nomes como Sérgio Buarque de Holanda, mais na terceira geração, nomes como Florestan Fernandes, nomes como Fernando Henrique Cardoso, nomes como Levi Strauss. Nossa, professor, como é rico estudar a sociologia no Brasil. Quanto pano de interpretação, quanto cenário a gente pode abordar com esses autores. Qual será a dica do CDF Tribuna do Norte para o internauta? A dica é autor, teoria e tempo e espaço. Professor, ainda não entendi. Por exemplo, o nosso querido Josué de Castro, que faz parte da segunda geração da sociologia. Josué de Castro, ele faz um mapeamento sobre o fenômeno da seca e da fome no Brasil. E ele escreve um livro, presta atenção, chamado Geografia da Fome. Professor, a abordagem desse livro diz o quê? Que a fome ela é reversível sim. Basta o interesse político e a união de toda a sociedade civil para combater e erradicar a fome no Brasil. Ah, professor, eu sei. Professor, e se eu for falar de Florestan Fernandes? Eu já ouvi falar desse autor, é um grande autor e pensador brasileiro. Olha para mim, o Brasil sempre teve conturbações políticas. Vou repetir, conturbações políticas. Fininho, o que é uma conturbação política? É quando o cenário político nacional está agitado, o povo vai às ruas, existe o confronto entre o Estado e os manifestantes, independente de tempo e espaço. Nós podemos citar as revoltas separatistas, as revoltas não separatistas, nós podemos citar os movimentos sociais modernos. E Florestan Fernandes, ele pega o seu pensamento e fala dos movimentos sociais. Olha a dica que o CDF Tribuna dá a você essa tarde, principalmente no ano de 1968. O que é isso, Fininho? Ele fala dos movimentos de integração nacional, onde, preste atenção, amigo internauta, aluno CDF, leitor Tribuna do Norte, preste atenção na dica. Ele fala que os movimentos sociais devem ser integradores. O que é isso, professor? Unir todos os setores da sociedade civil, principalmente a união das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos menos que têm oportunidade na sociedade. Para quê, professor? Para assim apresentar à sociedade temas como transformação, ideologia e mudança social. Professor, ok, mas o Brasil é muito cultural, professor. A gente pode até usar a expressão, vou aspiar, multiculturalismo. Aspiei. O que é isso, professor? Nós sabemos que o Brasil é multicultural. Então, professor, se cair algo sobre preconceito, racismo e intolerância, eu posso usar quem? Você pode usar, querido, Gilberto Freire. Você pode usar Sérgio Buarque de Holanda, com 2 livros que mostram a questão cultural e o confronto das etnias e dos interesses no Brasil. Vem comigo. Vamos começar com Gilberto Freire. Um dos principais sociólogos da trajetória política social brasileira. Gilberto Freire, ele tem uma obra chamada Casa Grande Senzala. Olha, professor, na minha escola eu ouvi falar desse livro. Na universidade você vai ouvir muito falar desse livro. Professor, eu após formado eu posso ler esse livro, porque ele relata através do que nós chamamos etnografia, a visão do negro dentro da senzala, os preceitos, as disputas, a capoeira, a alimentação, o próprio dominar do território, na visão dos senhores feudais, dos feitores e da visão do próprio negro, onde ele pega diários de ex-senhores do açúcar
e descreve essa etnografia. Casa Grande Senzala pode estar no Enem porque fala que o próprio negro tem preconceito entre si. E que esse livro vai nortear você sobre a questão cultural e do preconceito no Brasil. Lembrando, querido, preconceito no Brasil é uma ideia preconcebida. Preconceito no Brasil é uma ideia que não pode ser vista como crime. Porém, quando eu começo a relativizar e eu começo a divulgar meu preconceito, eu saio de uma atitude preconceituosa e formo uma atitude racista. Internauta, aluno CDF, leitor da tribuna, isso é racismo. E racismo no Brasil é crime e não está com nada. Vamos lá. Professor, Gilberto Freire faz essa etnografia, que é a descrição desse processo de formação, onde ele fala que a formação da nossa sociedade é muito bela. A mistura das raças, o negro, o branco, o nosso nativo, formou o brasileiro. Esse brasileiro que é trabalhador, é batalhador, é forte, é cultural, é resistente ao tempo. Então mostra a necessidade de conhecer o Brasil e de evitar certas atitudes preconceituosas. Professor, e se eu for falar de Sérgio Buarque de Holanda? Primeiro, o aluno sempre me pergunta, ele é o que de Chico? Ele é o patriarca da família Holanda. Foi um dos primeiros e grandes professores da USP, um dos primeiros doutores da sociologia, totalmente marxista em suas abordagens, onde ele fala sobre a formação do brasileiro. Onde essa formação do brasileiro se deve à formação étnica entre o negro, o nativo e o branco europeu, mas ele fala também que essa formação privilegia as elites. E ele descreve isso em um livro, olha para cá, um dos maiores best-sellers da cultura brasileira. Se você tiver, internauta, a oportunidade de ler, você vai enriquecer muito o seu vocábulo para a redação do Enem. O nome desse livro é Raízes do Brasil. Ah, fininho, ok, eu vi que a sociologia ela veio para o Brasil ajudar as outras disciplinas, colaborar com a interpretação do universo brasileiro. Ela participa da Semana de Arte Moderna, ela vai com os movimentos tendentistas, na primeira versão em 22, na segunda versão em 24 com a coluna Prestes, ela vai interpretar o movimento de Vargas, vai interpretar a seca com Graciliano, com Euclides, ela vai mostrar novo ambiente e nova formação política de contextualização do universo brasileiro. Mas, professor, tem temáticas que são mais pertinentes. Por exemplo, professor, a descriminalização da maconha. Ah, professor, como é que eu vou falar de maconha no Brasil? Numa possível redação, e eu vou usar quem? Vem comigo. Você pode usar o nosso querido ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, que faz parte da terceira geração de sociólogos, onde ele é um dos primeiros sociólogos a dizer que tem que legalizar. Ele é a favor da legalização da maconha, onde, se for legalizada pelo Estado, ela também traga impostos, e que esses impostos sirvam para a própria sociedade. Ou seja, ele diz que tem que descriminalizar, mas apresentando dados socioculturais e estatísticos de como essa descriminalização ajudaria a evoluir a sociedade brasileira. Ai, professor, tudo bem, eu estou entendendo, eu estou vendo esses homens, e quando eu falo de economia, quando eu falo de corrupção, quando eu falo de coisas ligadas ao clima no Brasil, à seca, ao coronelismo e todos os fenômenos históricos, eu posso usar quem? Você pode usar todos esses autores. Fininho, está faltando alguns autores, com certeza. Fininho, está faltando Roberto da Mata. Fininho, está faltando você. Fininho, está faltando Juca de Oliveira. Fininho, está faltando Milton Santos. Fininho, está faltando entre outros. Mas esse é o ponto de partida. O Enem ele é muito tradicional na visão da sociologia do Brasil, onde ele apresenta os clássicos, e os clássicos estão aqui. O CDF e a Tribuna Norte favorecem a você, internauta, a análise desses clássicos. Professor, se nós fôssemos apostar em um deles, qual seria? Todos eles, querido, porque todos eles falam do Brasil, todos eles leem o Brasil. E você, quando for fazer sua redação, olha para mim, vai ter que entender a interpretação do Brasil.
Ah, professor, eu ouvi falar da formação do caipira brasileiro. Eu ouvi falar da formação do funk brasileiro, do mangue beat. Isso entra na sociologia? Lógico. Movimentos culturais modernos, que fazem parte da terceira geração e da quarta geração da sociologia. Aí nós podemos citar Darcy Ribeiro, com sua interpretação do povo brasileiro, onde ele fala dos Brasis. Como assim, Fininho, dos Brasis? O Brasil não é só um Brasil, é um Brasil totalmente interpretável. E interpretável através das literaturas, das geografias, da história, do português e principalmente da sociologia. E aqui nesse momento nós apresentamos a vocês a sociologia no Brasil. Professor, tá, tudo bem. Então vamos contextualizar? Ok, vamos contextualizar. Fininho, se eu for falar em desigualdade, qual autor da sociologia eu poderia usar? Vem comigo. Primeiro, querido, você tem que ter um patamar literal muito bem feito. E a Tribuna do Norte e o CDF demonstrou isso o ano todo com essa parceria a você, internauta. O caminho foi dado. Nós agora estamos preparando a vitória para vocês, porque o caminho vocês já traçaram. Agora, nessa reta final, força, fé, coragem, ânimo e aplicar o que foi aprendido. Então, primeiro você tem que ter a dica. O Brasil não tem desigualdade, tem desigualdades. E dentro da perspectiva sociológica é que você vai apresentar qual desigualdade você vai trabalhar. Fome, seca, desemprego, violência, prostituição, aborto, discriminação da maconha. Dentro dessa perspectiva você pode utilizar qualquer desses sociólogos. Mas para isso, vem para cá que só o CDF e a Tribuna do Norte oferecem a você, ó, a visão 3D. Foca bem em mim, 3D. Professor, o que é o 3D? É a 3 dimensão de análise do aluno. Olha a dica desse momento, queridos. 3 dimensões. Toda desigualdade em relação ao Brasil, você analisa das 3 formas seguintes. Primeiro, o contexto de trabalho. Segundo, o contexto de política. E terceiro, o contexto de cultura. Uau, professor! Como assim? Dependendo da temática, da questão ou da redação, você vai abordar com esse foco. Uma dessas 3 dimensões vai lhe ajudar. Fininho, se eu for falar em trabalho, todos eles falam da formação do trabalho no Brasil. Todos eles apresentam, como Josué de Castro, o porquê da fome, do aumento da marginalização no Brasil. Fininho, se eu for falar em política, o cenário político brasileiro, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, que a gente já falou na outra aula, Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque, quando fala em raiz do Brasil, das elites políticas e dominantes brasileiras. Fininho, se eu for falar da cultura brasileira, nada melhor do que trabalhar os sociólogos do Brasil. Então essa é a dica, queridos. Nesse momento, pegue seu material, estamos na revisão, a Tribuna e o CDF proporcionam a você a melhor revisão da cidade, e você, internauta, nesse momento pode pegar seu material, organizar seu tempo, mandar dúvidas e tirar as questões. E lembre-se, tudo no Brasil é analisado pela sociologia desde a década de 30. 2. A década de 30 apresenta os notáveis. Por que os notáveis? Os sociólogos se destacavam em relação às outras vertentes. E 3, todas as abordagens na sociedade, com um olhar sociológico, você trabalha o 3D. Que lindo, professor! E esse 3D vai me ajudar? Vai lhe ajudar ao que nós chamamos sucesso no Enem. Eu sou o professor Reinaldo Fininho, faço parte da equipe CDF, da Tribuna do Norte, e estou com você, internauta. Aquele abraço, boa sorte e espero o seu sucesso. O sucesso do meu aluno é o sucesso da nossa conquista. Tchau para vocês e aquele beijo.